Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal Saúde Digital News. Estamos aqui com o Felipe Basso, que é diretor-geral de Health System da Philips do Brasil. Felipe, muito obrigado pela sua participação no Saúde Digital. Felipe, quais os desafios para se ter uma solução de radiologia eficiente, né? Quais os fatores que influenciam na escolha de uma plataforma que garanta a segurança total dos pacientes? Bom, Claudinei, obrigado. Primeiro de tudo, eu queria agradecer pelo convite. Um prazer para a sua audiência. Obrigado por ter esse convite para poder falar um pouco de como a Philips enxerga a radiologia no Brasil e no mundo. Direto à sua pergunta, eu acho que o primeiro grande desafio é a falta de mão de obra e o desafio em formar profissionais para acompanhar o crescimento da demanda e das necessidades para atender a população está envelhecendo e cada vez mais demandando o diagnóstico por imagem, e isso requer uma formação de mão de obra que está cada vez mais escassa, né? A gente vê isso não só na saúde, mas principalmente na saúde, isso é uma dor muito latente. Então, ter as nossas soluções tecnológicas ajudam a endereçar a parte desse problema e ajudam a garantir e trazer mais segurança para os pacientes, porque com a falta e a escassez de mão de obra, você começa a precisar de soluções tecnológicas que ajudam a ter mais eficiência, desde o processamento da imagem, na aquisição, no momento que o paciente está deitado lá no equipamento, mas também depois, para poder fazer o laudo, ajudar o médico a fazer o laudo, a processar ele de forma mais ágil, e depois ao paciente acessar esse laudo de forma mais eficiente, tornando a cadeia mais ágil e mais produtiva ao longo de toda a jornada do paciente. Felipe, cada vez mais se fala da importância da interoperabilidade na gestão na saúde, né, de padrões abertos, que busca fugir desses equipamentos e soluções com tecnologias proprietárias, né? Como é que está a evolução do mercado de exames de imagem em relação a esses aspectos? Olha, eu acho que sim, tem sempre um dilema de tecnologia proprietária versus tecnologia aberta. Tem diferentes elementos da cadeia que compõem ela. Acho que, primeiro de tudo, a Philips não ambiciona resolver todos os elementos da cadeia e a gente traz soluções que combinam equipamentos que são, óbvio que cada fabricante tem suas vantagens tecnológicas e suas tecnologias, mas depois a gente acopla a isso soluções de software e processamento de imagem e laudos que funcionam com diferentes fabricantes, que permitem que, por exemplo, algoritmos de inteligência artificial sejam desenvolvidos pelos próprios clientes e clínicas e também por outros fornecedores que apliquem no processamento da imagem para ajudar o médico a laudar de forma mais eficiente. Então, a gente olha para o diagnóstico e para a radiologia como um ecossistema e a gente traz soluções como o nosso ViewPax, nosso visualizador de imagens e para processamento de laudos, cada vez mais agnósticos que funcionam com diferentes fornecedores, digamos, da cadeia. A Philips anunciou recentemente alguns equipamentos novos na JPR, né? Quais foram essas principais soluções interoperáveis de imagem e ressonância magnética que a Philips está lançando no mercado brasileiro? Olha, na JPR a gente vai ter algumas inovações. Eu queria destacar, primeiro, em ressonância magnética, como você perguntou, nós vamos reforçar nosso posicionamento da tecnologia BlueSeal, que é um magneto selado que não precisa de hélio. A gente sabe que o hélio é um gás que está sendo escasso, cada vez mais difícil de conseguir no mundo, que ele serve para refrigerar o magneto que ajuda a processar as imagens. Então, o magneto selado BlueSeal da Philips, ele usa só 7 litros, normalmente uma máquina de ressonância usa mais de 1.500 litros de hélio. Então, a gente tem uma tecnologia inovadora única no mercado. Então, vai ser um dos grandes lançamentos e posicionamentos da Philips esse ano, com a MR5300 e a Ambition. Em ressonância magnética e trazendo para o mundo de inteligência artificial, a gente também vai demonstrar o Smart Speed,
que combina inteligência artificial e técnicas de aceleração para processar imagens de forma mais rápida, ajudando o paciente a ter uma experiência cada vez mais confortável nos exames de ressonância. Por exemplo, às vezes, para quem já fez um exame de ressonância, o paciente tem que prender a respiração por alguns segundos. Então, a gente está ajudando cada vez mais a esses exames ficarem mais rápidos, menos tempo de aquisição, o paciente passa por menos desconfortos no processo do exame, e a gente também espera que com essas tecnologias de inteligência artificial, a aquisição seja da primeira vez correta e o médico não precisa reconvocar pacientes para eventualmente fazer um segundo exame quando cometa algum erro ou alguma coisa não tenha ido conforme esperado. Então, em ressonância, a gente vai ter o BlueSeal com a MR5300 e o Smart Speed, que é um software de aceleração e inteligência artificial que ajuda a processar imagens de forma mais rápida e ágil. Além disso, em tecnologias interoperáveis, a gente está em ultrassom, por exemplo, a gente vai demonstrar o Compacto 5000, que é um ultrassom portátil, novo lançamento global da Philips, que usa todas as plataformas de transdutores de outras linhas de produto da Philips de ultrassom, então você vai permitir que você use os seus transdutores interoperáveis entre as diferentes plataformas da Philips, como o Epic, como o Affinity. Ele também é um ultrassom portátil que permite você ir para diferentes áreas da sua operação clínica, e ele é bem leve, ele fica uma maletinha assim, vai ser legal mostrar. Ele também conecta com o nosso software de colaboração ao vivo, então ele permite que um radiologista menos experiente na ponta conecte através de software com um radiologista mais experiente, por exemplo, numa cidade mais remota, e consulte o que ele está vendo ali na ponta, e diagnosticando ao vivo um paciente numa área remota, por exemplo, e acessando um especialista mais sênior à distância. Então, o Collaboration Live, esse software, também funciona junto com o Compacto 5000. E no mundo de software e soluções, a gente vai estar mostrando a nossa última versão do Advanced Visualization Workspace, que é a plataforma onde os médicos usam para laudar os exames que vêm de todas as diferentes modalidades de imagem, ultrassom, ressonância, magnética, tomografia, e ele funciona com equipamentos de diferentes marcas, agnóstico completamente, e ele aplica ferramentas de inteligência artificial, algoritmos para ajudar o médico a laudar de forma mais eficiente e efetiva as imagens e fornecer um laudo mais acurado para os pacientes. Falando em inteligência artificial, né, cada vez mais a IA está sendo comentada, né, se tornando mais relevante para apoiar o médico na avaliação do diagnóstico, né? Na sua opinião, qual vai ser o futuro da inteligência artificial no setor? Olha, acho que na radiologia, como eu comentei no começo, com o fato que está tendo cada vez menos profissionais buscando a radiologia e com o envelhecimento da população, a gente tem uma demanda crescente por diagnóstico por imagem, e a IA vai ser o grande facilitador de comportar essa demanda crescente com o limite de profissionais. A demanda cresce muito mais rápido que a gente consegue formar profissionais. E como é que você resolve essa equação? Somando tecnologia como IA, por exemplo. Então, quando a gente, Philips, pensa no IA, ela começa no momento que o paciente está deitado no equipamento, por exemplo, numa ressonância magnética, o técnico posiciona o paciente na cama, ele aperta um botão ao lado da máquina, a máquina já começa a processar a imagem e preparar o paciente, ele sai da sala, e na aquisição da imagem já tem IA processando digitalmente todas as imagens para que ela chegue mais rápido, ela já prepare e sugira alguns parâmetros para o médico, porque quando o médico for laudar, ele possa aplicar ferramentas de inteligência artificial no laudo e chegar mais rápido num diagnóstico preciso para aquele paciente. Então, quando a gente pensa do ponto de vista de inteligência artificial, ele vai ser crucial para toda essa cadeia. Aí o IA também pode pré-popular o laudo, em vez do médico ter que ficar digitando, escrevendo o laudo para o paciente, ele pode pré-popular, ele clica o OK ali,
e ele emite o laudo e fica disponibilizado num portal que você normalmente vê no dia a dia, na sua rotina como paciente. Então, a gente enxerga que tudo isso pode ser habilitado por ferramentas e é isso que a gente está ofertando nas nossas soluções. A Philips, inclusive, está lançando aqui, apresentando na JPR, algumas soluções baseadas em IA para fluxo de trabalho cardíaco, né, na área de ressonância magnética, acidente vascular cerebral, né? Pode explicar um pouco como é que funcionam essas aplicações de inteligência artificial da Philips? Vai ser bem legal. A gente vai ter um painel que vão ser 3 telas, corpo a corpo, quase chão a teto, onde os visitantes ao nosso stand vão poder clicar lá no corpo humano e selecionar algumas partes do corpo e navegar através da nossa jornada de ferramentas de visualização avançada, onde ela vai ver os algoritmos e as ferramentas de inteligência artificial disponíveis já na nossa solução de visualização avançada, o Advanced Visualization Workspace, para ajudar o médico a laudar de forma mais eficiente. Então, vai ter um painel onde os visitantes vão poder clicar e explorar o corpo humano, e seja em acidente vascular cerebral, seja em aspectos cardiológicos. Então, essa vai ser a experiência que a gente quer proporcionar para os visitantes no stand da feira. Outro aspecto muito importante no setor, né, é a questão do descarte correto dos insumos e materiais dos exames, né? Qual que é a política da Philips em relação à sustentabilidade desse setor? Olha, a Philips foi uma das primeiras empresas a assinar o Pacto Global das Nações Unidas para promover princípios universais nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção. Então, está no DNA da empresa o aspecto de sustentabilidade, é algo muito importante, muito relevante. A gente busca focar no nosso princípio de ecodesign e todos os nossos produtos e serviços têm que seguir o nosso princípio de ecodesign até 2025, melhorando a eficiência energética, usando menos recursos e mais conteúdo reciclado, tentando evitar ao máximo e não usando substâncias perigosas, projetando cadeias circulares ao máximo possível de tudo que a gente desenha como produto e solução, fazendo nossas embalagens mais fáceis de reciclar e reutilizáveis, porque a gente realmente tem sustentabilidade no nosso DNA. A gente tem alguns portfólios dentro da Philips que são focados em economia circular, mas também temos o princípio de neutralidade de carbono. Quando a gente não consegue usar fontes renováveis, a gente tenta mitigar qualquer emissão através de projetos e compensações por meio de investimento em projetos ambientais. Então, a sustentabilidade, de forma geral, é muito, muito, muito importante dentro da Philips. Vocês têm um laboratório de inovação, né, para aplicar esses conceitos dentro dos equipamentos da imagem médica? Eu acho que, como eu falei, a gente investe muito dinheiro em P&D, 1,8 bilhões a nível global, mais de 10% da receita é investido em P&D, mas eu diria que mais do que ter um laboratório em si, faz parte do core de todas as linhas de negócio e todos os princípios de P&D. A gente está constantemente pensando nisso. No nosso portfólio, por exemplo, na diagnóstico por imagem, a gente tem alguns equipamentos que a gente retoma dos clientes e faz o descarte ou reutiliza num custo mais eficiente. Lógico que a gente faz todo o tratamento necessário para garantir que a qualidade daquele equipamento e estender a vida útil dele. A gente tem o que a gente chama de Circular Edition, o portfólio Circular Edition. Ele traz um custo mais efetivo para os nossos clientes, expande acesso à tecnologia de ponta na saúde e, ao mesmo tempo, retira um equipamento que talvez seria descartado de forma incorreta ou estende a vida dele. Então, a gente também tem uma outra solução que aproveita um magneto de uma ressonância que já tem os seus 10, 15 anos de uso e estende a vida dela, trocando algumas peças, e traz ela para uma plataforma tecnologicamente mais nova, digital em vez de analógica,
e estende a vida dela por mais 10, 15 anos. Então, a gente sempre pensa em soluções desse tipo. Toda vez que uma peça dentro de um contrato de manutenção é trocada, a gente traz para dentro de casa e avalia se ela precisa ser descartada ou se ela pode ser remanufaturada para ser usada de novo na cadeia. Então, todos esses são princípios que são core da nossa essência de sustentabilidade. Como é que vocês apoiam também os seus fornecedores, né, para reduzir esse impacto ambiental? Olha, eu acho que a gente sempre busca colaborar e coordenar com os nossos fornecedores. Como eu falei, é premissa cada vez mais para trabalhar com a Philips, trabalhar na nossa cadeia de valor, princípios de sustentabilidade, mas além dos nossos fornecedores, é sempre importante também ajudar nossos clientes a serem sustentáveis e apoiar as iniciativas dos nossos clientes também, não só fornecedores. A gente ajuda muito os nossos clientes, como eu falei, ofertando opções de trading, onde a gente retoma equipamentos. A gente é a primeira opção de descarte para eles, porque a gente garante que a gente pode ou reaproveitar uma peça ou fazer o descarte apropriado dela. A gente tem soluções de, quando ele quer trazer uma tecnologia nova, a gente recompra a máquina usada deles e pensa como a gente pode reaproveitar essa máquina, seja por uma versão de economia circular, como eu falei, Circular Edition, ou aproveitando peças. Então, a gente não pensa só nos fornecedores, mas a gente também pensa muito nos nossos clientes. Tá? Perfeito. Felipe, para finalizar, você falou no começo sobre a importância da formação da mão de obra. Como é que você está vendo esse desafio, né? Porque na área de tecnologia a gente tem uma grande defasagem de mão de obra. E ter também um profissional que conheça a tecnologia e a área médica, eu creio que é um desafio adicional. Como é que vocês preparam os profissionais para trabalhar nesse setor? Olha, a gente, parte do nosso time de serviços oferece educação continuada para todos os nossos clientes. A gente faz acordos de colaboração com diversas escolas, por exemplo, de treinamento de técnicos e de ultrassom e ao redor do mundo e aqui no Brasil para radiologistas focados em ultrassom. Então, a gente tem algumas iniciativas focadas em educação continuada para engenharia clínica, para técnicos de radiologia, para os próprios médicos que precisam educar. Às vezes tem clientes que pedem para a gente fazer programas customizados e aderentes à sua própria realidade clínica e de acordo com o parque e base instalada que eles têm de equipamentos. Então, a gente tem uma gama de ofertas e possibilidades. O mais importante é entender especificamente a necessidade daquele cliente e daquela população e pensar juntos como a gente pode endereçar aquela dor. Acho que, no geral, é importante mostrar o papel relevante da radiologia na cadeia da saúde e como o diagnóstico por imagem agrega valor para chegar a uma medicina de precisão e um diagnóstico mais acurado. Então, acho que antes de falar só pontualmente das iniciativas de treinamento e educação continuada, também como indústria e junto com a Sociedade Paulista de Radiologia, por exemplo, que é a grande patrocinadora da JPR, mostrar a importância da radiologia para convencer, por exemplo, os estudantes de medicina, os técnicos, que a radiologia sim faz sentido como profissão. Perfeito. Bom, Felipe, eu gostaria de agradecer a sua participação no nosso podcast Saúde Digitalk e espero vê-los aí numa próxima oportunidade. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Muito obrigado, Claudinei, muito obrigado pelo convite e espero vê-los no stand na JPR. Obrigado.